Sou Sueli Laetano Nassif, sou psicóloga junguiana. Eu sou José Rubens Naime, eu sou médico, psiquiatra e analista junguiano. E hoje nós vamos falar sobre os sonhos na Bíblia. Então, José Rubens, eu gostaria de começar a nossa conversa trazendo essa questão dos sonhos que são referidos na Bíblia. Você sabe quantos são estes sonhos que são referidos no texto bíblico? Então, na minha pesquisa, eu encontrei 13 sonhos, 13 referências, na verdade. São mais sonhos, mas são 13 referências. E essas referências, para nós, junguianos, elas são referências arquetípicas. Então, seriam sonhos de Abimeleque, sonhos de Jacó, sonho de Labão, sonhos de José, filho de Jacó, sonhos do copeiro e do padeiro, sonhos do faraó, que são 2, sonho de Medianita, sonho de Salomão, sonho de Nabucodonosor, sonho de Daniel, sonho de José, pai de Jesus, sonho dos magos, dos reis magos, e os sonhos da mulher de Pilatos. Mas nós vamos desenvolver, do ponto de vista da simbologia, dos arquétipos. Por que eu falo arquétipos? Porque não são sonhos estáticos, apenas que ocorreram naquele momento com aquelas pessoas. Eles podem acontecer conosco o tempo todo, eles podem se repetir na nossa vida. Então, eles são arquetípicos. Então, assim, eles são também sonhos que apontaram para a individuação desses indivíduos, que seriam os sonhos do Jacó e os sonhos do seu filho José. Qual é a história desses dois personagens, do Jacó e do seu filho José? O Jacó era filho de Isaac com Rebeca, e Isaac era filho de Abraão com Sara. E o Isaac teve, então, um filho gêmeos, que seriam Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, então ele era o primogênito, então ele teria as bênçãos do pai, por ser o primogênito. E o Jacó nasceu grudado no calcanhar do Esaú. Então ele nasceu mais frágil, tímido. E a mãe dizia que já no útero ela tinha tido uma visão de que eles deveria ser o condutor das nações. Por quê? Porque o Esaú era muito exaltado, tinha muita testosterona, ele era muito bravo, ele era briguento, mas o pai gostava dele assim. E a mãe gostava mais do Jacó, que era mais calmo, mais, vamos entre aspas, mais feminino, não tem nada a ver com sexo. Mais assim, cordato, mais sensitivo, ele tinha uma relação melhor com essa mãe. Então nós vemos aí que já no início já tem um conflito aí entre o casal. Ela, pelo desejo dela e alertando via espiritualidade, ela achava que o Jacó deveria ser o condutor de um povo e que o Esaú deveria obedecer esse povo. Tanto que ela fala, o menor vai dominar o maior. Ou seja, o povo de Jacó deveria dominar Esaú. Como o Isaac tinha que abençoar, e ele estava muito velho, e ele estava próximo a morrer, então ele precisava abençoar o mais velho, o primogênito. Então ela ajuda, o Jacó entra em crise, em dúvida, ele não sabe se deve, se não deve, ele tem uma crise moral, no sentido de que ele está lesando, ele está passando por cima de uma lei. Isso aí é legal nós percebermos, porque depois ele vai ter um preço a pagar por isso. E nós vamos observar que quando ele volta, ele se coloca sob as ordens do Esaú. Assim, mesmo que ele, entre aspas, roube a primogenitude, ele reconhece a primogenitude do Esaú quando ele volta, apesar de ele fundar depois um país, uma população, fundar Israel. E ele, então, engana o pai, colocando uma pele
porque o Esaú era bem peludo, tinha muita testosterona, né? Então ele era muito peludo. E ele, por exemplo, ele coloca então uma capa, e ele também não gosta de caçar. Ele faz um guisado, porque tinha que fazer um guisado para o pai. Ele faz um guisado de animais domésticos. E o pai fala que não gostou muito desse guisado, porque ele gosta de caça, de animal que está na natureza, animal bravio. E o Esaú faz, ele caça os porcos lá da natureza, e o pai gosta mais. Mas ele consegue enganar o Isaac, mas se sentindo muito mal. E ele expulsa o, o Jacó da terra dele. Expulsa, ameaça matar. E o Jacó é muito simbólico, ele atravessa uma fronteira, atravessa um rio, que é o Rio Jordão. E o pai fala: agora você me enganou, você vai morar com o tio da tua mãe. Olha como é matrilinear. A mãe assumiu o poder, que estava por trás do Jacó, então foi algo materno. E aí nós nos lembramos do capítulo que o Jung escreve sobre as mães, né? O reino das mães, o símbolo de transformação. Então, assim, ela enreda ele ao reino das mães. E onde que ele vai? Vai para a família dela. Nesse caminho, antes dele ir, ele deita na beira do rio, deita a cabeça numa pedra e tem um sonho. Um sonho que tem uma escada que vai até o céu e há anjos que sobem e que descem. Esse movimento é importante, é interessante nós sabermos, porque nós entendemos esse movimento como o ego dele se esfacelou e ele entra em contato com o self dele. Ele busca reforço, ele busca ajuda, ele busca forças, ele é muito frágil. Ele dorme, no momento que ele dorme, ele entra em contato com o profundo dele, com o self dele. E aparece na Bíblia como sendo uma ligação com o céu, né? Self, né? Só que ele é imaturo. Por quê? Ele não desenvolveu o ego dele. Então, assim, não é a segunda metade da vida ainda. É a metade da vida que ele precisa conquistar coisas materiais. Ele precisa desenvolver o ego. Essa pedra, ela tinha essa função. Era uma função mesmo de como que um rito de contato com o que era superior. E aí ele vê essa escadaria como um zigurate, que é a construção característica, né, da cidade de Ur, né, que são essas, como se fossem as pirâmides em escada, e aí ele vê essa escadaria, né, que tem um pouco a ver com aquela construção, a Torre de Babel, né? Ah, tá. Então, Uhum. a Torre de Uma coisa Babel se liga com outra. foi uma tentativa de chegar no céu. Só que ele não faz isso concretamente, ele faz isso de uma forma metafórica, através de um sonho. E aí ele vê isso como uma escada de acesso ao céu. Então, é como se o conceito que inicialmente é apresentado na Bíblia dentro de um conceito concreto passa a ser um conceito muito mais sutil. E ele naquela pedra, ele tá com medo. Nós vamos observar que ele tem medo quando ele vai e ele tem muito medo quando ele volta. E esse medo agora é porque ele não sabe o que ele vai encontrar no sentido das experiências, da vida, porque aí ele vai ter que fortalecer o ego, é a primeira metade da vida. E ele se liga nos valores, porque aí ele fala: Deus está comigo, ou seja, eu vou, mas eu tenho valores. Então, assim, provavelmente ele se pune de ter enganado o irmão, de ter entrado nessa questão que a mãe o colocou. Então, assim, ele começa a sofrer nesse sentido. E ele, então, essa pedra é uma pedra que nós podemos pensar assim, tem vários símbolos. Sim, é verdade. Relacionado à pedra filosofal, que é a busca, só que ali é uma pedra mesmo, ainda não desenvolveu, ainda não esculpiu, ainda é uma pedra mesmo, concreta. Então, assim, é uma pedra fundamental. Não é filosofal ainda,
Ela vai se tornar filosofal depois quando ele funda Israel. E o símbolo da pedra é o símbolo do infinito, é o símbolo da imortalidade, é o símbolo, por isso que ele escolhe, aí ele unta com óleo essa pedra para poder transformá-la em algo espiritual, né? Porque o óleo também não se mistura com a água, o óleo ele impregna a pedra. Então, quando ele já vai resgatando valores. Quando ele apela para o self dele, quando ele apela para Deus, ele então fala, não, assim, na nossa linguagem seria, ele fez um eixo ego-self, ao subir e descer escada, ele construiu um eixo ego-self, mas ele não sabe para que ainda esses valores, porque ele precisa conquistar ainda o mundo material. Aí quando ele encontra um ambiente de muita sacanagem. O tio é muito sacana, o tio é muito desonesto, e o tio deprecia os filhos, o tio deixa os filhos impotentes, ele descaracteriza os filhos, ele considera os filhos que não têm valor nenhum. E né? Aí ele chega e ele é rejeitado. Só que como ele tem uma estratégia, eles precisam tirar a água de um poço e precisa de 10 pessoas para tirar a pedra. E ele é inteligente, ele já começa a criar coisas científicas. Ele põe uns paus, ele rola a pedra, não faz força nenhuma. A única força é enfiar aquelas madeiras embaixo da pedra. E depois ele rola aquela pedra e eles ficam abismados. Aí ele conquista a água. Então, assim, o Labão é muito esperto e vê que os filhos não valem nada para ele, e ele adota, então, o Jacó. E os filhos ficam com muito ciúme, muita inveja. E ele apaixona por uma das filhas, que é belíssima, que é a Raquel, e ele se propõe. Então, assim, ele está afinado, o ego dele está afinado com o self. Então, você vê que ele deixou de ser o primogênito na família dele. O Esaú continuou lá. E ali ele não era primogênito, ele era o último. Porque era primeiro os filhos do Labão, depois ele. E aí ele promete 7 anos de trabalhos para casar com a Raquel. Só que o pai coloca a Lia, que era uma mulher que tinha problemas hormonais, ela tinha bigode, ela tinha barbicha, ela não era bonita. Então, assim, o pai coloca ela para casar com ele e ele ridiculariza ele, porque frente a todo mundo, de repente, quando ele tira o véu, é a Lia. Mesmo assim, ele não renega e ele fala o que ele precisa fazer para casar com a Raquel. O pai fala, eu te deixo casar amanhã com a Raquel, se você trabalhar mais 7 anos. Então, o pai muito, muito sacana. E aí ele, então, fica com a Raquel, ele tem 4 filhos com a Lia, e depois de um tempo, de um bom tempo, talvez de uns 7, 8 anos, ele tem um filho com a Raquel. E aí, o que acontece? O Labão continua explorando ele. Ele quer ir embora. Só que o Labão fala, não, você não pode ir embora. Aí ele fica 20 anos. Ou seja, ele já está com 40, está na metade. Chega na metanoia. O ego dele desenvolveu com tanta sacanagem, ele fala, você me enganou 10 vezes. Ele fala para o Labão. Cada vez que eu vou conseguindo alguma coisa, você muda a minha forma de ganhar dinheiro. Então, o ego dele foi crescendo com as dificuldades. E ele foi adquirindo força. Aí o Labão fala, não, você não pode ir embora. Ele fala, bom, então eu trabalho mais um tempo, tudo que for manchado, porque os judeus têm essa questão de ter a pureza. Então, o pelo não pode ser manchado, né? Principalmente aqueles para o sacrifício. Então, ele fala, então tudo que for manchado é meu, tudo que for puro é seu. E ele faz uma estratégia, e na verdade ele já tem uma ideia de que os filhos herdam as características dos pais. Então, ele já tem uma ideia de genética. Então, para que isso não fosse assim, surgisse como uma coisa inteligente dele, ele fala então que ele põe umas varinhas na frente das ovelhas e ele põe para cruzar os melhores. E começam a nascer muitas ovelhas rajadas. E ele aumenta bastante. Aí vem a ciúme dos filhos do Labão. E eles acham que ele está enganando
e colocando as piores, ele está pintando o pelo das piores. E então, como Labão não se conforma, ele foge. E as filhas do Labão estão a favor do Jacó. Elas ficam a favor de Jacó porque elas veem que o pai está enganando. Então ele foge com 11 filhos. 11 filhos e a Raquel está grávida. Seria o Benjamim. O José já é bebê. Aí ele foge. E olha que interessante. Quando chega na beira do rio, assim, ele despoja o ego dele, porque ele poderia ter perdido tudo. Ele se despoja, o ego dele se despoja para entrar em contato, para nós junguianos, com o quê? Com o self, que a Bíblia chama Deus, né? Aí ele se despoja do ego, que é a primeira metade da vida, para aprofundar. Que nós estudamos isso em alquimia. Quando nós vamos deixando as projeções e vamos entrando no caminho das imagens. Então, atravessa e ele está com muito medo, muito medo. E essa é a prova final. Ele fica sozinho, e aí esse medo faz com que o ego dele entre em crise, em angústia. Então, aquele medo que ele tinha quando ele saiu, agora é um medo redobrado, porque ele está com medo que Esaú mate todo mundo. E aí ele tem uma visão, aí já não é, pode ser considerado sonho ou não, mas ele tem uma visão. A Bíblia traz como algo concreto. Para nós junguianos, ele lutou com o self dele. Então, assim, o self empurrava ele para a experiência e o ego tinha medo. Essa luta do ego com o self gerou uma lesão no ego, que na Bíblia aparece como uma lesão na perna. Ele luta com o anjo, ele luta, luta, luta. Ele briga a noite inteira. É o ego lutando com o self, através do medo. E quando ele vê que ele não vence, nem o anjo vence, e que o anjo não está cansado, mas ele está, mesmo assim ele continua lutando. Aí o anjo vai e fere ele na coxa. Ou seja, é o ego ferido. O que é o ego ferido? É o ego não inflado. É o ego que necessita entrar em contato com a realidade do que ele está fazendo. Ele vai atravessar o rio, ele vai encontrar o irmão, ele vai ter que conversar com esse irmão. E é o que acontece. Então, quando ele percebe que esse anjo é um anjo do bem, ele pede a bênção, e aí o anjo fala, então, que ele vem a serviço de Deus, ele é o Deus, que ele lutou, que ele é forte. Então, se ele lutou, se ele é forte, ele vai mudar o nome. Então, ele vai mudar o nome para Israel e vai fundar uma nação chamada Israel, que quer dizer o forte, o lutador, aquele que lutou com Deus e venceu. Para nós é o símbolo de quando nós estamos na metanoia, nós começamos a sofrer a ideia da morte, que nós vamos deixar tudo que é material, que é quando nós entramos em contato com a criatividade, o espiritual. Então, para nós serve nesse sentido. Ele deixa o que é material e entra em contato com o espiritual, ou seja, com o potencial dele que ele desenvolveu. Então, ele está maduro. Se ele está maduro, ele pode enfrentar agora. E ele chega e enfrenta o irmão, mas não com o ego inflado. Ele enfrenta falando para o irmão que reconhecia que o irmão era o primogênito e que o irmão fizesse, então, o que ele quisesse. Nisso ele consegue demover o irmão. O irmão tinha ido para matá-lo, eles se abraçam e aí ele fica lá na terra dos pais dele. Essa seria a história do Jacó.